Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre o capítulo 6 de Atos. Diz então o versículo 1: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, de boa, cheio do Espírito Santo, e aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração. Aqui quem estava falando eram os apóstolos. Nós temos uma missão: perseverar na palavra e na oração. Isso aqui é uma coisa fundamental. E este parecer contentou toda a multidão, ou dizendo, toda a igreja, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor e Timão, e Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia, o que crescia? A palavra de Deus crescia em Jerusalém, e a multidão e multiplicava muito o número dos discípulos. Atenta para o final desse versículo. E grande parte de quem? Dos sacerdotes obedecia à fé. Senta, meus amados, senta. Igreja, meus amados, é uma organização de um povo que faz parte de um organismo vivo chamado Espírito Santo. É uma organização, é um povo que se organiza para fazer as coisas de Deus. Deus, eu sempre tenho uma visão das coisas, da obra de Deus, como um princípio, com toda a ordem que você possa imaginar. Nós não podemos imaginar que as coisas de Deus é feita de qualquer maneira. Não tem organização, não tem um princípio, não tem uma lei, não tem uma obediência, não tem submissão. Faz o que quer. Eu já vi pessoas dizendo assim, eu não vou para a igreja porque eu não quero submeter pastor. Então não deva procurar a igreja. As pessoas que não têm submissão, que não têm entendimento a Deus, que não têm obediência à palavra, não deva procurar a igreja. Porque a igreja é um lugar de um povo ordeiro que guarda princípios e que vive esta palavra. Você quer ser uma pessoa desordeira? Sai fora de igreja. Porque uma igreja que preza, ela tem que ter princípio. Aqui, eu não faço o que eu quero. Nós temos um princípio. Nenhum obreiro aqui vive como quer. Nenhum irmão aqui, nenhuma irmã anda como quer andar. Nós andamos debaixo do temor, andamos debaixo da palavra, andamos debaixo da orientação de um pastor.
Você já viu? O próprio Jesus disse assim, olha, eu gosto muito daquela palavra. Jesus disse assim, ó, nenhum reino que não tem ordem, nenhum reino que não tem princípio, ele subsiste. Nenhum reino. Todo reino precisa ter princípio, até o reino do inferno. As coisas têm que ser ordenadas no seu lugar. A igreja crescia, e os irmãos vão entender que isso aqui é fundamental. Em uma pregação do irmão Pedro, voltando um pouquinho atrás, você vai perceber no capítulo 2, o verso 41, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra. Naquele dia, congregaram-se quase 3.000 almas. Então os irmãos percebem que a igreja crescia exponencialmente. Tinha que ter ordem nas coisas, tinha que ter princípio, tinha que ter reunião, tinha que ter orientação e tinha que ter alguém para liderar. Os discípulos tinham, os apóstolos tinham a sua missão, que era oração. O que mais? Tem 3 coisas que eu gosto aqui que ele fala. O versículo 4, mas tem o primeiro. Vamos lá, deixa eu ler o texto. O versículo, deixa eu voltar aqui, eu tô fora do texto. O versículo 4 vai falar, mas nós perseveraremos na oração e na palavra. Mas ele vai dizer aqui, ó, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve murmuração, tá? E os 12 convocando a multidão dos discípulos disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eles tinham a obrigação da palavra. Eles tinham que estar ali pronto com a palavra. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode até não ser um estudioso da Bíblia. Você pode não ser um teólogo. Mas isso aqui tem que fazer parte da sua vida. Isso aqui precisa estar no teu coração, na tua boca. Com oração, jejum e Bíblia. Essa madrugada eu estava cansado, eu disse, meu Deus, levantar cansado, eu estou tão quebrado, não consegui dormir. Tive que levantar. Tem coisas que, ainda que você não queira, mas a responsabilidade das coisas de Deus faz você levantar. E vai orar, tem que levantar. Joga o cobertor de lado e levanta e vai chorar nos pés do Senhor. Tem um provérbio que diz que o que faz o sapo pular é a necessidade. Você tem que pular, dar seus pulos. Então a igreja crescia e era necessário sentar para organizar. Porque havia aqui, meus amados, uma coisa desagradável. As viúvas que faziam parte do cotidiano da obra de Deus, porque a igreja procura fazer isso. Até hoje, aqui na igreja, nós procuramos ajudar viúvas e viúvos que precisam, não só viúva e viúva, mas irmãos que têm necessidade, só se não chegar em nossas mãos. Mas se chegar, nós vamos lutar para ajudar esses irmãos, porque esse é o papel da igreja. Ajudar, dar uma mão, fortalecer, oração, jejum e o pão também. Se for necessário, dá uma mão. A igreja tem essa obrigação. Então, as viúvas eram, de alguma forma, eu diria, feita ali uma escolha errada, porque havia judeus com interesse de cuidar das viúvas dos judeus. Agora, as viúvas que não eram judias,
era desprezada. Porque todos vieram para a mesma fé, tanto hebreu, judeu como gentil, tudo agora debaixo de uma graça, vivia a mesma fé, sem nenhuma diferença. Não sei se você está entendendo. Chega o judeu, aceita Cristo, amém. Chega o gentil, aceita Cristo. Todos eles são lavados no sangue de Cristo. Não há mais diferença. Mas na cabeça de muitos religiosos judeus que tinham se convertido, ainda havia esse sentimento. Infelizmente. Às vezes, meus amados, nós nos convertemos ao Senhor, mas a gente carrega ainda um estigma da nossa religião, do nosso sentimento religioso. Somos crentes, mas ainda temos aquele sentimento que é tão maligno, tanto quanto ser idólatra, tanto quanto viver na vida do pecado. Porque nós defendemos muitas vezes a nossa placa. Isso é muito comum. Pessoas penduradas na placa, protegendo a placa, dando valor à placa. Isso é horrível. Eu contei para os irmãos a minha decepção uma vez aqui no interior do Paraná. Os irmãos me esperando, segundo o que nós tratamos, na cidade ali de Santo Antônio da Platina. Eu falei com os irmãos ligaram: ô pastor, vem aqui, a gente quer unir com vocês, e tem um grupo aqui maravilhoso, e há muito tempo acompanha o irmão, vem cá. Eu disse: mas eu não conheço ninguém. Ele disse: nós te esperamos na entrada de Santo Antônio da Platina, no posto de gasolina. Eu, minha esposa, nós vamos estar num Gol vermelho. Amém. Que horas? 6 horas. 18 horas. Amém. 18 horas. Quando eu vi o Gol vermelho e o casal, eram os irmãos? Era ou não era? Era. Eu não tinha dúvida nenhuma. Saí do carro já com os braços abertos para abraçar os irmãos. Ô irmão, paz do Senhor. Quando eu falei paz do Senhor, eles começaram a afastar. Disse: que paz do Senhor? Nada. Nós somos da Cristã do Brasil. Tudo bem, com todo o respeito, Cristã do Brasil, mas não precisava isso. Ô irmão, desculpa, você está enganado, nós não somos sua igreja, mas que Deus abençoe. Amém, estava resolvido. Ele foi afastando como se tivesse chegado um ET, um lobisomem, sei lá, alguma coisa. Irmão, eu fiquei tão decepcionado. Para que isso? Mas é a placa que está na frente. A minha placa é melhor. A minha doutrina é melhor. Nós somos mais santos do que vocês. Isso estraga, meus amados, isso estraga. Ninguém é santo porque você é bom. Ninguém é santo por sua santidade. Nós somos santos porque Cristo é santo e nos santifica. Então hoje, meus amados, isso que me machuca muito. Hoje nós temos muito crente fanático. Eu não estou falando de outra igreja, não, estou falando de nós aqui. Fanático. Não tem um pingo de misericórdia, não sabe o que é misericórdia. Nunca estendeu a mão para ajudar o seu próximo. Nunca ajudou ninguém abrindo a sua mão, abrindo o seu bolso, dizendo: eu vou ajudar. Mas ele é um defensor da placa. Ele quer levar alguém na marra para a igreja. Nosso testemunho tem que falar mais alto. A nossa vida com Cristo é muito mais precioso. Eu vou falar uma coisa para você. Às vezes, a nossa religiosidade torna-se um empecilho para Deus fazer a obra. Porque nós somos estritamente religiosos, mas não há misericórdia em nós. Não há temor de Deus em nós. Não há quebrantamento do Espírito Santo em nós.
Adianta você guardar sua placa? Adianta dizer que sua igreja é mais bonita? Não, não, não. A igreja precisa viver o padrão do cristianismo. Se dependesse de mim, eu não posso fazer isso, porque a lei não me dá essa condição. Eu tirava essa placa daí de fora, não queria nenhuma placa pendurada em lugar nenhum. Eu só gostaria de dizer, você é de que igreja? Eu sou da igreja que vive a palavra do Senhor. Eu sou da igreja que perdoa, da igreja que ama, da igreja que sente o Espírito Santo, da igreja que vive a santidade. Mas lamentável, a gente fica pendurado nessa placa. Mas a igreja é uma só. Eu continuo dizendo, seja na Cristã do Brasil, na Assembleia, qualquer outra igreja, a igreja é uma só. É a igreja que teme a Deus e guarda a palavra. É a igreja que preza para viver os princípios de Deus na sua vida. Então, irmãos, a igreja daquela época foi uma igreja marcada por muitas lutas. Eu imagino os apóstolos lutando para colocar as coisas em ordem. Havia quem saía de Jerusalém, em nome da igreja, pregando que era necessário circuncidar. E houve guerra lá na frente. E era necessário os apóstolos mandar alguém lá, dizer, não aceita essa doutrina, nós já somos livres pelo sangue de Cristo. Tinha que pegar o grupo, trazer para Jerusalém, para que Jerusalém, juntamente com a cúpula da igreja, resolvesse o problema. Capítulo 15 de Atos. Então, nós vamos encontrar muitas lutas pela frente, mas é necessário, meus amados, nós estarmos prontos para atender a necessidade da igreja. E como eu disse no princípio, tem pessoas que carregam esse estigma, esse sentimento. Oh, coisa gloriosa. É Deus mudar a nossa vida. Eu contei para os irmãos que lá no Ipiranga tinha um irmão que queria ganhar o vizinho para Jesus. Ele queria ganhar. Ele se converteu e queria levar o vizinho para Jesus. Mas na marra. Você tem que ir para a minha igreja. Você tem que largar esse santo. Você tem que largar esse cigarro. Você tem que largar essa bebida. Você sabe que eu vivi assim, agora eu sou crente. E todo dia no pé do ouvido do vizinho. Aí o vizinho um dia estava meio zangado. Disse para ele assim, ô amigo, o seguinte... Nós vivemos muito tempo aqui como amigos juntos. Muito tempo. Agora, depois que você tornou crente, você está insuportável. Ninguém aguenta mais você. Eu quero continuar teu amigo. Agora, se você abrir tua boca para falar da tua religião, dessa tua fé, eu vou ter problema com você. O que você acha? Vamos continuar amigo? Ou você quer arrumar um inimigo? Aí ele entendeu que era hora de mudar. Oh, aleluia. Às vezes a boca fechada e testemunha fala mais alto. Aí ele percebeu que ele estava errado. Ele continuou orando, dizendo, Jesus, me dá uma oportunidade para eu levar o meu vizinho para teus pés. É diferente. Quem está entendendo, diga amém. Aí ele continuou orando, até que uma madrugada ele ouviu um barulho. Era a mulher do vizinho que sofreu um AVC, passando mal. E por infelicidade do vizinho e felicidade do irmão,
estava sem carro, e ele estendeu o pescoço do lado. O que houve, vizinho? Ele falou, minha esposa passando mal, eu sem carro. Ele na hora, ele disse, Jesus está me dando a oportunidade. Tirou o carro, levou lá no fundo, pôs a mulher e o marido e foi para o hospital. Chegou no hospital, pagou os exames, pagou o remédio, Deus pôs a mão, a mulher levantou, eles voltaram para casa e o irmão de boca fechada. Nunca mais ele falou nada. Aí o vizinho disse, ô vizinho, quanto vai ficar a despesa? Nada, nada, nada. Jesus já pagou por nós, fique em paz. Se precisar, eu estou às ordens. Veja que o nosso testemunho tem que falar. Quem fala não é a nossa boca, é o nosso testemunho. Passado um tempo, o vizinho ficou tão grato. Aí ele disse assim, o senhor vai na igreja hoje? Ele disse, vou. Eu posso ir contigo? Ele disse, agora. E ele chegou lá, ouviu a palavra e aceitou a Cristo como Salvador. Irmãos, faça o melhor, faça o bem, bota a oração, bota jejum no pé dessa planta, bota jejum e oração no pé dessa planta, faça o bem, que Deus vai abrir a porta. É assim que você consegue levar alguém aos pés de Cristo. Então, irmão, a igreja foi organizando. E como na organização precisava que houvesse pessoas servidoras para atentar à necessidade daquele momento, daquela obra. Foram levantados 7 irmãos com qualificadoras. Olha o tipo dos homens que o texto dá ideia. Vamos lá? Quais eram as qualificadoras dele? Vamos lá? Boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, os quais constituamos sobre o importante negócio. Não é qualquer diáconozinho, não é qualquer coisa, não. O negócio é muito importante diante do Senhor. Se não fosse importante, não teria necessidade. Se fosse, pensa comigo, se fosse apenas alguém para atender a necessidade, era qualquer um, qualquer crente. Mas não é qualquer crente. Ali estava o princípio de uma igreja. Eram homens que tivessem entendimento, não para fazer divisão entre judeu e grego, não para fazer divisão de placa, mas para entender a necessidade da obra do Senhor. Meus amados, quem é que nunca viu isso? Desculpa, eu não quero criar aqui situações, mas quem é que nunca viu isso? O rico entra na igreja é tratado diferente do pobre. Quem nunca viu isso? Quem nunca viu isso? O cidadão, ele tem uma casa excepcional, uma casa, tem dinheiro, ele é tratado com uma visão diferente. Se é um pobretão que chega aí puxando a cachorrinha, ninguém dá nem atenção. Isso é natural, isso é visto em qualquer lugar. Mas deixa eu te falar, quando Jesus está no meio, quando Jesus está na causa, quando Jesus é Senhor, cai por terra as barreiras, cai por terra as barreiras. Um dos testemunhos mais lindos que eu ouvi nesse ministério foi de um diácono da igreja, aqui no campo. Ele estava fechando a porta da igreja. Aí uma irmãzinha vinha correndo e disse, pastor, ele não era nem pastor. Pastor, espera um pouquinho. É que eu vim trazer meu dízimo. Ele trouxe a irmã para dentro e ela pegou o envelope, trouxe meu dízimo. Sabe quanto era o dízimo dela? 10 centavos. Você sabe o que era isso? A venda
de uma dúzia de ovos que ela tinha vendido, e ela disse: o dia que eu vender, o dízimo é da casa do Senhor. E ela veio entregar o dízimo. Aí o pastor dobrou o joelho com ela e chorou muito. Ele disse que nunca tinha visto algo tão maravilhoso. Aquela mulher chorando e ele chorando, na presença do Senhor, entregando o seu dízimo. Que saiu daqui de dentro. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Então, irmão, não podia ter diferenças. Não podia haver essa diferença entre a viúva de grego e viúva de judeu. Era necessário homens com essa experiência espiritual. Homens que tivessem condição de discernir. Ora, meus amados, se a gente começa no ministério sem discernimento das coisas de Deus, que ministério é esse? Você está entendendo agora a razão do valor dessa instituição colocada por Deus na frente da igreja? 7 varões cheios do Espírito Santo, 7 varões de boa reputação, 7 varões para nós constituirmos sobre esse importante negócio. Isso é um negócio importante demais. Enquanto eles cuidam, nós vamos continuar na oração, no jejum e na palavra. Essas divisões na igreja, essas formação de núcleos de trabalho, isso é fundamental. Mas eu queria trazer um dado aqui muito interessante para os irmãos, que aí o versículo 5 diz: e este parecer contentou a toda a igreja, toda a multidão, e eleger Estevão, que vocês devem lembrar quem foi esse homem. Estevão, cheio do Espírito Santo, um homem com um conhecimento da palavra ímpar, que fechou a boca de sacerdotes. Vocês lembram quando Estevão estava sendo julgado pela verdade, pela eficácia da palavra que saía da sua boca? Ele estava sendo julgado por um sinédrio de 70 homens. Estevão aqui sentado e o sinédrio julgando, digno de morte, por causa da palavra. E diz o texto que quando Estevão estava ali sendo julgado, que ele bateram o martelo, eles olharam para Estevão e viu não um Estevão comum, mas ele viu o anjo ali. O rosto de Estevão era rosto de anjo. E quem é que estava no sinédrio? Homem ímpio, homem que condenava o santo, e eles não podiam fugir da verdade. Era o anjo do Senhor que estava ali. Bem, além de Estevão, teve também o nosso irmão Filipe, homem cheio do Espírito Santo, que continuou fazendo uma obra em Samaria, um evangelista mais tarde, um homem com uma família maravilhosa. Lembra das filhas de Filipe? Ele tinha quantas filhas? 4 moças que seguiam o pai no ministério. Diz a Bíblia que eram donzelas e eram profetisas. Você não entendeu? Acompanhava o pai, conhecia o testemunho do pai. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, escuta o que eu vou falar. Hoje, filhos acompanhar pai, mãe, pastor, para servir a Deus e continuar, só a misericórdia do Senhor. Mas diz o texto que as filhas de Filipe davam testemunho da fé. Dava testemunho do seu pai. Então esse Filipe mais tarde tornou-se um grande evangelista. Aí a Bíblia não fala dos outros,
mas certamente nem todos perseveraram no princípio. Amém, mas pelo menos está estabelecida a ordem. Aí o versículo 6, e os apresentaram diante dos apóstolos, e esses orando, impôs as mãos. Agora o versículo 7 é que me chama a atenção. Crescia a palavra de Deus. Aonde há ordem, a palavra cresce. Dá uma olhadinha nesse capítulo 2, para você ver. Volta um pouquinho lá atrás. Capítulo 2. O versículo 46 e 47. Perseverando unânime todos os dias no templo, no partir do pão, em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo no quê? Na graça do povo. Louvando a Deus e caindo na graça do povo. Segura um pouquinho. O povo ficava tão encantado que dizia assim, ó, você viu, seu Joaquim? Você viu a dona Maria virar o crente? Olha como é que eles estão. Olha como é que Deus tem abençoado a vida dele. Caía na graça do povo. Caía na graça. O povo ficava encantado. E diz o texto, ó, caía na graça do povo. E todos os dias, não é toda semana e todo mês não, todos os dias, acrescentava o Senhor à sua igreja aqueles que iam se salvando. Eu quero entender que aquela igreja cresceu de uma forma gloriosa. Todos os dias era gente chegando aos pés do Senhor. Todo dia Jesus batizando com o Espírito Santo. Todo dia Jesus curando os enfermos. É coisa gloriosa. Ô irmão, eu tenho desejo, sinceramente, eu gostaria de ver essa igreja tomando esse caminho, essa dimensão, crescendo todo dia gente chegando, todo dia gente aceitando, todo dia Jesus libertando, todo dia Jesus salvando, todo dia o diabo caindo por terra e vidas resgatadas e salva pelo Senhor Jesus. Quem crê que Deus pode fazer isso? Todo dia. Todo dia. Eu lamento que muitas vezes a nossa incapacidade, deixa eu ir um pouco mais além, a nossa limitação, não podemos fazer mais do que deveria fazer. Que lamentável. Mas Deus, aqui em Curitiba, podia fazer muito mais, se todos nós dedicássemos mais um pouco ao Senhor. Mais um pouco de oração, mais um pouco de jejum, mais um pouco de temor, mais um pouco de igreja, mais um pouco de Jesus na vida, mais um pouco de testemunho, Deus faria uma obra muito maior. Meus amados, um dos empecilhos da igreja é a falta de testemunho dos crentes. Um vizinho que tem um crente que dá mau testemunho, já era. Você quer que eu fale uma coisa? Alguém vai dizer assim, você é da igreja do pastor Ademar? Aqui perto da casa tinha um crente lá daquela igreja, comprava fiado, não pagava, enrolado todo mundo. Eu vou para uma igreja dessa? Eu conheço o seu Zé, eu conheço a dona Maria, que é de lá. Mas o nosso testemunho fala alto. A presença de Deus na nossa vida. Olha o que diz o verso 6, o último verso, verso 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Multiplicavam muito número dos discípulos. Então, muitos discípulos estavam sendo evangelizado e vindo para os pés de Jesus. Mas não é só discípulo, não. Aqui está falando de alguém mais. E o quê? Falando de quem? O sacerdote. Quem eram os sacerdotes?
Quem eram os sacerdotes? Os judeus que obedeciam à fé sacerdotal do judaísmo. Muitos judeus, quando ouviam a palavra, cria e vinha para os pés de Jesus. Olha, eu só quero encerrar com esse versículo tão lindo. No capítulo 18, só quero encerrar, já estou encerrando. Capítulo 18, versículo 7. Vamos lá? Vocês estão com a Bíblia, não? Diz assim: e saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo. O nome dele era Tito Justo, que servia a Deus, em cuja casa estava junto de onde? Da sinagoga. Então Tito morava perto de uma sinagoga. E Crispo, quem era Crispo? Principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, por causa do testemunho de Tito Justo. Creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos irmãos corintos que conhecia Crispo vieram também junto com ele para ser batizado nas águas. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo, muita gente nesta cidade. Abra a boca e fala: eu vou fazer uma grande obra. Veja que o testemunho, meus amados, arrasta a multidão. Esse jovem, esse senhor chamado Tito, morando pertinho da sinagoga, é claro que Crispo conhecia quem era ele, a sua casa, a sua família. Impactou a vida desse sacerdote, impactou a vida desse principal, de tal forma que ele aceitou a fé. E junto com ele, uma multidão vieram após. Meu irmão, eu vou falar uma profecia aqui agora. Escuta a minha profecia em nome de Jesus. Se cada um de nós dermos testemunho, a sua casa Deus levantará. E a obra de Deus vai começar a crescer pela sua casa, pelo seu testemunho, pela sua conduta. O Espírito de Deus vai começar a operar. Eu creio nesse Jesus que faz um ribuliço danado. Ele pode fazer isso. Pode ou não pode? Pode. Curva a cabeça, feche os olhos.